Bom, gente, então agora a gente vai para a parte 5 do nosso pequeno resumo, né, ou introdução à obra do Rawls. E aí a gente chega no que o Rawls chama de ideias fundamentais, que são, digamos assim, o ponto de partida, né? A gente até colocou ali no roteiro os pressupostos da teoria do Rawls. E aí aqui em seguida eu fiz aqui a gente fez um esquema para tentar entender, de modo geral, qual é a função dessas ideias fundamentais na estrutura do argumento do Rawls, na estrutura da teorização dele. O argumento do Rawls mais famoso, que a gente vai ver agora no próximo ponto, é o argumento da posição original, o argumento do véu da ignorância também, como se costuma dizer, né? Que é o que a gente vai ver agora no ponto 6. Rawls, ele lança a mão dessa ideia de ideias fundamentais, porque ele vai nos dizer que existem certas ideias, existem certas concepções que elas já estão presentes na cultura democrática de fundo, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que existe uma certa cultura democrática do qual Rawls parte para construir a teoria. Ele está falando para cidadãos de uma democracia, né? Para pessoas que já compartilham certas ideias, certos anseios, né? Certas concepções fundamentais, né? E aí, a partir dessas ideias, é que ele vai construir o procedimento da posição original, que é mais propriamente o argumento dele, para chegar à defesa dos princípios de justiça. A primeira ideia fundamental é a ideia da sociedade como um sistema equitativo de cooperação. Ele está buscando, para construir a teoria dele, as ideias que são as mais fundamentais possíveis, as mais básicas, né? As ideias mínimas, por assim dizer, que a gente pode já compartilhar e já partir delas, que a gente pode, que elas não são controversas e a partir delas a gente pode chegar aos princípios que vão regular a nossa vida social ou que devem regular a nossa vida social, e a partir dos quais a gente vai fazer reivindicações uns aos outros e às instituições. E essa ideia da sociedade como sistema equitativo de cooperação, no tempo entre gerações, é o que ele considera a ideia mais fundamental, né, da qual a gente pode partir para pensar sobre justiça. Essa ideia de cooperação social equitativa, Rawls vai dizer que ela tem basicamente algumas características, né? A primeira delas é a ideia de que uma cooperação social equitativa é composta por regras e procedimentos que são publicamente reconhecidos, então são regras públicas e procedimentos públicos que todos tenham consciência de quais são essas regras e quais são esses procedimentos, né? Eles estão disponíveis para todas as pessoas, né? Não são regras secretas, não são regras que só uma classe dirigente ou uma classe privilegiada de governantes ou de profetas de uma religião conhecem, né? A segunda ideia é de que essa sociedade, essa cooperação social equitativa, ela é regida por termos equitativos, termos que especificam uma ideia de reciprocidade. Então, essas regras que regem uma sociedade, uma cooperação social, são regras que elas precisam poder ser justificadas para todas as pessoas, elas precisam poder ser vistas como benéficas de alguma forma para todas as pessoas. Ninguém tem elas não podem ser justificadas de maneira distinta para classes ou pessoas de castas diferentes, por exemplo, né? E aí, nesse ponto, o Rawls ele contrasta essa ideia de cooperação com algo que tem a ver com publicidade e com termos que são justificados para todos igualmente, com, por exemplo, uma sociedade como uma cooperação como uma atividade meramente socialmente coordenada, em que a atividade é coordenada por alguma autoridade central, por exemplo, né? Em que existe uma separação entre as pessoas, entre os membros da cooperação que estão sujeitos a certas ordens, a certas regras, e um governo, uma autoridade central que dita essas regras e que determina, né, de cima para baixo. Um outro contraste que ele faz é com uma ordem social entendida como uma ordem natural fixa ou como uma estrutura institucional justificada por doutrinas religiosas ou princípios hierárquicos expressando valores aristocráticos, né? Então, a sociedade não pode ser vista numa democracia como uma sociedade que, e não é vista, né, implicitamente, uma sociedade que já tem uma certa ordem sagrada ou uma ordem natural, uma ordem de tradição em que já estão demarcados quais são os lugares sociais, o que é devido a cada pessoa de acordo com uma certa estrutura fixa, cósmica ou natural ou religiosa.
na qual a gente não pode questionar, né? A gente tem um lugar específico nessa sociedade e as regras, elas são ditadas de uma maneira imutável, né? A gente pode discutir essas regras, elas precisam ser justificadas para cada um. Bom, a segunda concepção, a segunda ideia fundamental, que, na verdade, ela acompanha essa ideia de sociedade como uma cooperação social, né? Cooperação social equitativa, que é uma concepção de pessoa, né? Essas, na verdade, são ideias fundamentais que o Rawls chama de políticas, né? Porque justamente são concepções que elas podem ser compartilhadas como concepções fundamentais de uma democracia, apesar das diferenças nas visões de mundo que as pessoas têm sobre o que significa uma sociedade, o que significa uma pessoa, o que significa uma vida boa, uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então são que ele chama de concepções políticas nesse sentido, né? Que a gente pode, apesar de divergir em vários aspectos, a gente pode concordar com um certo núcleo central para poder discutir questões públicas, questões sobre justiça, né? Então a ideia fundamental de pessoa em uma democracia, vai dizer o Rawls, é a de alguém que pode ser um cidadão, isto é, um membro normal e plenamente cooperativo da sociedade ao longo de uma vida completa. Então, para ser membro normal e pleno de uma cooperação social equitativa, é necessário ter em algum grau mínimo, pelo menos, Rawls vai dizer, são dois poderes morais. O primeiro poder moral é a capacidade para um senso de justiça, que o Rawls diz também que é a capacidade de ser razoável. E o segundo poder moral é a capacidade para uma concepção de bem, que Rawls diz que é a capacidade que nós temos para sermos racionais. O primeiro poder moral, que é a capacidade de ter um senso de justiça, Rawls dizer que é a capacidade de entender, aplicar e agir a partir da concepção pública de justiça que caracteriza os termos equitativos da cooperação social. Um senso de justiça de alguém expressa também uma disposição, se não um desejo, de agir em relação aos outros com base em termos que eles também possam publicamente endossar. Pessoas razoáveis, né, compreendem que devem honrar esses princípios da sociedade, mesmo às custas dos seus próprios interesses, se as circunstâncias assim o exigirem, desde que se possa esperar que os outros igualmente os honrem. Isto é, o que o Rawls chama de reciprocidade, né? Então, essa ideia de que a gente é capaz de cumprir com certas obrigações, né, com certos deveres perante os outros, né, com certas exigências da cooperação social, desde que as outras pessoas também façam a mesma coisa, quer dizer, são obrigações recíprocas, né? A gente tem essa capacidade de cooperar com os outros sem necessariamente estar pensando apenas no nosso autointeresse o tempo inteiro, nos nossos desejos e objetivos individuais, né? O segundo poder moral, né, o poder racional, né, nossa capacidade de sermos racionais, Rawls vai dizer que a capacidade, em outras palavras, a capacidade para uma concepção de bem, é a capacidade de formar, revisar e racionalmente perseguir uma concepção do seu bem ou da sua vantagem racional. Então, aqui tem algumas características, né, dessa capacidade. A primeira delas é a capacidade de afirmar fins e interesses e organizá-los em níveis de prioridade, de estabelecer planos de vida organizados. Então, essa primeira capacidade é bastante geral, como todas essas características que o Rawls está colocando, né, são capacidades gerais, né, que todos podem se ver como tendo de alguma forma essa capacidade ou como desejando essas capacidades. Então, essa primeira é basicamente a gente ter um certo plano de vida, de a gente ter os nossos interesses, organizá-los e de alguma forma persegui-los, né? A segunda capacidade é a capacidade de escolher meios para alcançar os seus fins e interesses, os seus fins e interesses escolhidos e organizados, né? Essa primeira característica. Por exemplo, adotar os meios mais efetivos para os fins ou selecionar alternativas mais prováveis, né? É toda uma característica aqui de racionalidade instrumental, né? Então, ela está usando essa noção bastante geral e básica de racionalidade de meios e fins aqui. E a terceira, só que tem essa terceira característica do poder moral da racionalidade, ela é bastante importante para o Rawls, que é a seguinte: a capacidade de formar e perseguir uma concepção de bem e de revisá-la ou modificá-la a qualquer tempo. Aqui tem um aspecto muito importante para o Rawls, que é uma ideia de liberdade. Então, que a gente não apenas a gente pode
adotar uma certa visão de mundo, não só certos objetivos e desejos que a gente desenvolve ao longo da vida, mas a gente adota visões abrangentes de mundo, né? Uma religião, um estilo de vida, né? Uma identidade. A gente, enfim, se associa a grupos, a gente estabelece grupos sociais, mas a gente pode mudar isso ao longo da vida. A gente tem a liberdade, né? A gente não vai ficar preso numa democracia a uma certa identidade fixa que vai ter obrigações, porque a gente tem uma religião, por exemplo. A gente pode se desvincular dessa religião eventualmente, adotar uma outra religião ou nenhuma outra religião, ou enfim. E isso tem a ver com a ideia de liberdade, e depois vai ser importante para a ideia de liberdade de consciência, liberdade de expressão, de associação, que tem a ver com uma série de liberdades institucionais. E Outro ponto só que eu aqui, queria... Diga. só uma coisinha, aqui é importante de ver essa ideia de que a concepção de pessoa é política, né? Por quê? Porque a gente pode pensar numa pessoa vivendo numa democracia que ela não se vê livre dessa forma, ela não valoriza a liberdade dela de uma maneira tão fundamental nesse sentido. Ela acha que uma pessoa religiosa, por exemplo, que acredite em Deus piamente, né? Ela não vai valorizar tanto a liberdade de abandonar a religião dela. Para ela, mas essa mesma pessoa não vai achar razoável que uma sociedade exclua qualquer pessoa da cooperação social porque ela trocou de religião, né? E o que, que isso quer dizer? O Rawls vai dizer, olha, quer dizer que publicamente as pessoas precisam afirmar essa capacidade de mudar, de modificar a concepção do bem, né? Então, a identidade pública das pessoas, né? Quer dizer, eu tenho as minhas obrigações como cidadão, eu sou uma pessoa reconhecida nas instituições. Isso não pode mudar dependendo da minha religião, dos meus interesses fundamentais, né? Da minha concepção que eu tenho de mim mesmo. E a gente vê isso porque a gente acharia absurdo que uma pessoa fosse execrada pelas instituições se ela mudasse as crenças dela, né? Sim. Exatamente, né? O Ross está querendo buscar, como eu comentei, uma concepção de pessoa com certos poderes fundamentais que ela possa transcender essas visões de mundo, mesmo as visões mais religiosas, mesmo as visões mais distintas, né? E que possam, inclusive, negar uma certa liberdade, uma certa noção de autonomia forte, né? E ainda assim aceitar que, de alguma forma, esse é um aspecto fundamental numa democracia, né? De que todo mundo tem a possibilidade de escolher o seu caminho, inclusive escolher a sua fé e escolher se entregar para uma fé específica e entregar e dedicar a sua vida a isso, né? E aí um outro ponto aqui, que é que o Rawls e outros autores dessa tradição, eles são muitas vezes acusados de partir de uma perspectiva egoísta ou uma perspectiva do mero autointeresse, uma perspectiva individualista para construir, por exemplo, essa teoria da justiça, né, que se dá a partir de uma certa escolha de princípios, né, de indivíduos em uma situação hipotética, né? Então são indivíduos querendo seu melhor interesse, não estão preocupados com os outros. Mas o Rawls vai dizer que essa ideia de racionalidade aqui, primeiro que ela está combinada com a ideia de razoabilidade, que é o primeiro poder moral que a gente discutiu, né? Então são coisas que se combinam para uma ideia de liberdade e de igualdade que o Rawls está defendendo. E segundo que racional não significa necessariamente egoísta, né? Porque é simplesmente uma ideia de interesses do indivíduo que possam ser os mais diversos possíveis, mas esses interesses eles são moldados também por afetos, né, por associações, por pessoas com as quais a gente se associa, por causas, por ideais, né? A pessoa pode ser a mais altruísta possível e ainda assim isso passa por uma ideia de racionalidade, de a gente encontrar, afinal, qual é a nossa identidade, quais são os nossos desejos, como a gente organiza eles, como é que a gente alcança isso. A gente pode mudar também os ideais, a gente pode, enfim, vê-los de diversas formas, né? Então, isso não é necessariamente uma visão egoísta de pessoa, né? Bom, a terceira ideia fundamental é a ideia de uma sociedade bem ordenada. O significado geral dessa ideia é de que uma sociedade bem ordenada, uma cooperação social bem ordenada, ela é efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça, qualquer que ela seja. Que o Rawls está falando, então, de uma maneira mais geral. Ele não está falando de uma sociedade que é regulada pelos princípios que ele defende, né? Mas por alguns princípios
né? É uma ideia de uma sociedade governada por uma certa concepção pública, com certas regras fundamentais, certos princípios fundamentais. A ideia é que uma sociedade bem ordenada, ou seja, que é efetivamente regulada por uma certa concepção pública de justiça, nela todos aceitam e todos sabem que todos os outros aceitam os mesmos princípios de justiça política, né? Então, é uma noção de uma sociedade que funciona de maneira pública, em que todos sabem que a sociedade funciona por esses princípios, todos afirmam esses valores, de alguma forma, esses valores políticos, e sabem que os outros afirmam os mesmos valores políticos. Essa ideia de que a sociedade é efetivamente regulada é a ideia de que os cidadãos eles têm um senso de justiça normalmente efetivo, né? Quer dizer, aquele primeiro poder moral do qual a gente falou, né? Então, eles não só afirmam publicamente esses valores, essa concepção, essas regras públicas, como eles de fato, mesmo quando eles estão numa situação que não vai beneficiá-los, esses padrões, eles ainda assim eles agem conforme esses padrões, né? Porque eles têm um senso de justiça que funciona, né? Eles sabem que é importante seguir essas regras públicas para a cooperação social funcionar. Então, Rawls vai dizer aqui que, a partir dessa ideia de que uma sociedade bem ordenada, uma concepção pública de justiça fornece um ponto de vista reconhecido mutuamente para adjudicar ou validar reivindicações de direitos políticos. Então, numa sociedade que ele está denominando de bem ordenada, de fato, essa concepção política, esses princípios fundamentais, eles regulam a sociedade e as pessoas usam esses princípios para, de fato, fazer reivindicações perante as instituições, né, para poder se justificar umas para as outras, né, para poder decidir novas leis, né, para poder criticar o judiciário, por exemplo, né, o Supremo Tribunal Federal, quando ele toma uma decisão que vai contra esses princípios, né. Então, é uma sociedade que ela funciona segundo princípios públicos e que as pessoas consideram justificados de alguma forma. E o Rawls, ele usa essa ideia de sociedade bem ordenada porque ele acha que, para a gente julgar qual é a melhor concepção, afinal, política, quais são os melhores princípios, os princípios mais justos da democracia, a gente precisa comparar, digamos assim, a melhor luz, como é que eles podem funcionar, né? Se a gente pegar o pior caso, quer dizer, mas isso aí não funcionaria na prática, ou, mas a sociedade ela não funciona segundo os próprios princípios que ela afirma. Esse é uma segunda questão que ele depois leva em consideração também, né? Quer dizer, tem que poder ser praticável de alguma forma, tendo em vista as nossas fraquezas e tendências humanas, psicológicas, sociais, mas primeiro é preciso considerar se, em circunstâncias razoavelmente plausíveis, essa concepção funciona. Esses princípios, eles tratam as pessoas com reciprocidade, né? Eles são bons princípios. Então, por isso ele pensa essa situação ideal de uma sociedade bem ordenada, ainda que na prática seja muito difícil, né? Que a gente perceba uma sociedade idealmente funcionando, né? Com todo mundo normalmente querendo cumprir as regras, mas ainda assim o Rawls considera importante essa idealização para a gente poder julgar, num primeiro momento, quais são os melhores princípios, afinal. Essa terceira ideia da sociedade bem ordenada, ela é uma das ideias mais criticadas do Rawls, né? Autores muito importantes, né, atacam, dizem que a teoria do Rawls é muito ideal e ela não serve para a gente resolver os nossos problemas do aqui e agora. Enfim, é um debate bem importante na filosofia política, né? Mas de fato o Rawls tem uma teoria ideal, né? Que ele distingue. Ele diz que a gente precisa fazer teoria não ideal também, quer dizer, a gente precisa ter uma teoria que diga como que a gente vai chegar nessa sociedade ideal que a gente imaginou, né? Nessa sociedade meio ordenada. Isso. É como se a gente precisasse de um norte, né? Do que a gente falou antes da utopia realista, né? Rawls Uhum. considera um papel importante da filosofia política mostrar, a partir do que a gente tem, tipo de recurso que a gente tem na nossa cultura pública, com esse uso da reflexão, da razão, a gente pode conceber o que seria, de fato, esse como ser que a filosofia faz bastante, né? De alguma forma, a gente colocar em perspectiva algumas coisas e conseguir idealizar certas circunstâncias para a gente poder conceber o que afinal é uma sociedade justa ou pode ser uma sociedade justa, para a gente poder afinal tentar se aproximar dela, né? Bom, a quarta e última ideia fundamental que a gente quer passar para vocês, existem outras também ideias fundamentais que o Rawls fala, mas essas parecem ser as mais importantes para entender, pelo menos para introduzir o pensamento do Rawls, é a ideia de estrutura básica, ou estrutura básica da sociedade, que é a seguinte: ele vai caracterizar a ideia de estrutura básica como quadro social de fundo em que as atividades das associações e dos indivíduos tomam lugar.
É o modo pelo qual as principais instituições sociais e políticas se organizam em um sistema de cooperação social e o modo pelo qual elas distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão a divisão de vantagens da cooperação social. Então, essa ideia Rawls fala em estrutura básica porque ele quer ter, digamos assim, um objeto, um foco principal para o qual uma filosofia política, uma teoria da justiça se dirige. O que ela quer regular? O que afinal a política, de que a política trata? Quais são as instituições, quais são as práticas sociais, né, que vão levar a cabo esses princípios, né? Essas reflexões da filosofia política, essas normas, esses ideais, né? Então ele vai tentar delimitar um pouco o objeto da filosofia política, falando então nessa estrutura básica, né, que seria, digamos, que ele chama de quadro de fundo, né, quadro social de fundo, no qual, quer dizer, a gente não vai aplicar esses princípios em todas as nossas atividades, né, não são princípios morais abrangentes, né, mas eles se aplicam a essas instituições fundamentais. Eu vou primeiro falar então quais são as instituições da estrutura básica, né, que o Rawls vai citar. Ele vai falar da Constituição Política, que é um dos objetos centrais, né, dos princípios de justiça, que são, bom, a Constituição Política vai constar as liberdades fundamentais, direitos fundamentais, muitas vezes a maneira de organização econômica central, as formas de propriedade, os processos políticos, né, os direitos políticos, então uma série de elementos fundamentais, básicos, que vão regular toda a vida social, vão estar na Constituição, né? Rawls fala também que a organização da economia, de modo geral, faz parte da estrutura básica, mas o ponto dele é que a justiça diz respeito à economia também, né? Não é uma questão só jurídica ou política. Tem a educação também, que é algo que até o Rawls, ele não, quando ele cita a estrutura básica, ele não fala explicitamente da educação, mas ao longo da obra dele é algo que permeia bastante, né? A ideia de que a educação de modo geral, né, de modo mais amplo, não só a escola, mas também a educação básica, mas as instituições como um todo, como educativas, essa formação da cidadania a partir da educação é algo também fundamental para a construção de uma cooperação social equitativa, né? O quarto ponto é a família, que o Rawls faz algumas considerações que a gente não vai entrar muito, né, porque ele vai dizer que é a família, mas de um modo limitado, né? Existe uma parte da vida familiar que não vai ser regulada por princípios públicos de justiça, porque a família também é uma parte da vida em que as pessoas florescem de uma maneira própria, com diferenças também, né, existem diversos tipos de família, com diversas concepções de mundo de família, mas ainda assim a família faz parte da reprodução social da cidadania, então é muito importante que a família tenha certos limites e siga certos princípios políticos também. E de modo mais indireto, as diversas associações da sociedade também fazem, de certa forma, parte da estrutura básica, quer dizer, igrejas, empresas, associações, quaisquer agrupamentos humanos que têm uma dimensão privada, mas também têm certos limites do que elas precisam respeitar, né? Porque elas também fazem parte de alguma forma dessa moldagem da cidadania, né? Elas influenciam a maneira como as pessoas vão se formar enquanto cidadãos. Rawls exemplifica o que até hoje parece ser as estruturas mais fundamentais, né? Por quê, né? Porque essas estruturas, o Rawls vai dizer, elas têm efeitos perenes e presentes na vida toda, desde o início da nossa vida, né? Elas influenciam não só o tipo de recurso que a gente vai ter, não só de educação e de treinamentos e mesmo renda, riqueza, oportunidades, como elas definem os próprios aspirações e desejos que a gente desenvolve, os talentos que a gente desenvolve, né? O tipo de esperança que a gente pode ter. Então, todas essas instituições da estrutura básica, elas definem muita coisa. Por isso que o Rawls vai dizer que a justiça, uma teoria da justiça está focada nessas estruturas fundamentais, né? Daí aqui também, a gente já comentou, na verdade, né, mas o Rawls não está preocupado, então, com justiça dentro, digamos assim, de uma esfera mais micro, né? Dentro das associações. Quer dizer, é possível fazer filosofia, teoria da justiça, justiça intrafamiliar, justiça dentro das associações, ou, enfim, outros tipos de âmbito,
Mas Rawls ele não está preocupado com isso na obra dele, embora isso seja algo importante, e não está preocupado também com justiça global, né? Embora ele tenha escrito uma obra depois sobre isso também. Então, na verdade, ele estava preocupado com isso, mas não nessa obra aqui de teoria da justiça especificamente, que ele está preocupado com essas estruturas dentro de um país, né? Aí vamos para o ponto 6.